meninas, tudo bom? Então, voltei, quarto vídeo da série e hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de diagramação, criação da capa e ilustração do livro. Mas, se você chegou agora de alegre, eu vou deixar aqui em cima. Você assiste os 3 primeiros vídeos, porque senão você vai ficar boiando sobre o que está sendo dito aqui. Vai lá, assiste desde o comecinho e volta pra esse vídeo, beleza? Então, eu já falei pra vocês da criação da história, eu já falei sobre a mudança dos personagens, né? Na verdade, falei bem por cima sobre a mudança dos personagens, poderia ter falado, mas poderia. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Já falei no vídeo passado sobre a decisão de publicar e a busca sobre como publicar. E agora vamos falar sobre isso aqui, sobre como se transformou nisso daqui. Antes de mais nada, é preciso mostrar pra vocês isso. Esse espiralzinho caindo aos pedaços com este desenho. E explicar um pouco pra vocês. Bom, primeiro de tudo, gente, como eu falei no vídeo passado, o Clube de Autores, ele é uma plataforma incrível, só que você tem que se virar. Você tem que revisar, você tem que diagramar, você tem que fazer tudo. Português não é lá o meu forte, né? Eu tenho assim, né? Eu sei, eu escrevo bem, eu pontuo as coisas relativamente certo e tal. Mas eu tenho lá meus errinhos, né, gente? Também sou humana, Brasil. Então, eu pedi pra uma amiga minha, que é professora, e que por acaso também chama Valquíria. Eu falei assim, Val, você pode ler o livro assim pra mim e dar uma olhada, né? Ver se está tudo certo, se tem algum erro muito dantesco. E aí eu mandei o livro pra ela. E ela é uma pessoa muito fofa, gente, é sério. Ela imprimiu o livro e é muito fofo, porque se vocês... Eu não vou mostrar, né? Mas ela fez muitas anotações aqui no livro. Ela corrigiu muita coisa pra mim, realmente, que estava errado. Pontos que faltaram, vírgulas, verbo conjugado errado, R no lugar de S. Porque às vezes quando você está escrevendo ali, você está envolvido, você acaba passando as coisas. E ela também me deixou um recadinho muito fofo, que eu guardei aqui com o maior carinho do mundo, junto com o texto revisado por ela. Você fala, ah, Valquíria, joga fora o texto. Não, tá aqui guardadinho, vai ficar assim guardadinho pra sempre, junto com a mensagem que ela me deixou, que foi uma mensagem assim que me deixou muito feliz, porque ela praticamente foi a primeira pessoa a ler o livro, né? E então a opinião dela me deixou assim muito feliz. Então eu guardo assim com muito carinho, e ela revisou o livro pra mim com a maior boa vontade, com maior... E eu falei, você sabe que a pessoa fez isso com muito amor, então quando ela me devolveu, foi até um impulso a mais, que, né, eu tava nesse processo do processo que eu falei no vídeo passado, de ir atrás de documento, ir atrás de pagar as coisas, e eu já tava meio... Putz, né? Nossa, tudo isso pra publicar um livro. Então a hora que eu recebi essa mensagem dela foi um up, e me deixou muito feliz. E aí eu comecei a diagramar o livro, e é aí que a gente chega aqui. Como eu já falei em outros vídeos, se vocês olharem aqui a ficha catalográfica do livro, ele é 100% by Valquíria Pompeu. Tipo, tudo by Valquíria Pompeu. Eu não tinha, né, dinheiro disponível para contratar alguém especializado para fazer a capa, para fazer diagramação, para fazer o processo todo. E como eu fiz faculdade de jornalismo, na faculdade a gente tem algumas aulas de diagramação. Eu trabalhei por anos com meu pai como fotógrafo, então eu tenho algum conhecimento de manipulação de imagem, de Photoshop. Então eu falei assim, vai ser do jeito que der, né? Do jeito que eu conseguir. Eu pesquisei bastante no YouTube como fazer diagramação, como criar coisas legais para diagramação. Eu tinha algumas ideias minhas já,
E aí eu comecei o processo de diagramação. Tenho também uma foto disso, eu vou deixar aqui pra vocês. A primeira coisa que eu fiz foi criar o design básico das páginas, que foi como cada capítulo ia começar, né? Que é a forma que eu coloquei os números, que é esse coraçãozinho de flecha com o número dentro, como ia ser a numeração das páginas. E a outra parte básica, né? Eu olhei todos os meus livros para ver como era. Então, aqui no lado direito tá escrito Val Pontes, do lado esquerdo tá escrito Amor ao 16 e embaixo tem a numeração. Então esse foi o primeiro ponto que eu fiz. E aí quando me agradou, eu peguei e falei, Tá, vamos começar a jogar o texto aqui. E aí comecei o processo de jogar o texto, decidir fonte, porque é sempre diferente na primeira página, né? Então as primeiras palavras de cada parágrafo são numa fonte diferente, qual fonte eu vou usar, acertar todas as... Porque aí o que acontece? Você joga o texto no programa, eu usei o InDesign, e você joga lá e ele fica do jeito que cair. Então, palavra é dividida errado, parágrafo fica torto. Então, comecei esse processo. E aí, eu ia viajar no Natal e eu imprimi isso aqui. Então, aqui é Acho que chama mocap, né? Acho que é isso. do livro. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele está inteirinho rabiscado. Porque aí eu passei os dias seguintes revisando. Gente, eu revisei isso aqui pelo menos 10 vezes. Se tinha palavra que tava quebrada errado, eu fui lá e arrumei. Ponto. Gente, eu revisei tanto isso aqui, tanto, vocês não estão entendendo. Isso aqui está completamente arregaçado. De tantas vezes que eu folhei isso, revisando. E aí, né, nesse processo de revisar, tinha uma coisa que estava me incomodando muito, que era isso. Espaços em branco. Eu gosto que todas as páginas comecem do mesmo lado. Ou seja, eu queria que todas as páginas do livro começassem, né, quando você olha daqui é o lado direito, né? Quando você está segurando o livro de frente é o lado direito. Quando eu seguro assim, é o lado esquerdo. Gente, eu sou péssima com esquerda e direita. O lado direito estava sempre vazio. Quase sempre, né? Quando o capítulo tinha número ímpar. Quando o capítulo tinha número ímpar de folhas, esse lado ficava vazio. E isso estava me incomodando. Aí, beleza. Eu estava viajando, né? Eu estava com os meus amigos. E eu comecei a conversar com eles sobre isso. Que isso estava me incomodando e que a capa também estava me incomodando. Porque eu tinha feito essa primeira proposta de capa com alguns brushes do Photoshop, que eu tinha, uns brushes de menininha, e tinham esses desenhinhos e eu tinha feito a capa com isso. Mas eu não estava plenamente satisfeita, eu não estava assim muito alegre. E quando eu comecei a vê-la no site, no Clube de Autores, você não consegue diagramar a capa 100%. Você consegue colocar pedaços da capa no site. E aí eles têm cores já pré-definidas que você pode usar no fundo. Então eu estava nesse processo e eu comecei a conversar com uns amigos e eu lembrei de uma técnica que eu tinha aprendido uma vez brincando no Photoshop de transformar foto em desenho. Aí eu falei, Ideia interessante, ideia legal. a gente chegou nisso aqui. Eu tive duas ideias baseadas em partes do livro. E aí eu chamei alguns amigos e eu falei assim, Opa, esse modelo. não foi bem assim, não perguntei topa. Na verdade eu falei assim, viu, vocês vão me ajudar. Só vão mesmo, não tem muita escolha não. Aí eles concordaram, claro. E a gente fez fotos e pesquisamos referência. Inclusive essa aqui foi a primeira foto a ser feita. Eu peguei essa referência na internet e eu precisava de 2 amigos com All Star e eu consegui 2 amigos com All Star. Um beijo, Bob e Thomas, seus lindos. E
Aí um dia a gente foi, né, fez as fotos, que eu vou colocar aqui pra vocês verem a foto do pezinho deles. E eu fui, né, e falei, cara, eu acho que vai dar certo. Na verdade, isso foi o primeiro teste. Eu falei assim, se não der certo, eu vou ter que pensar em outra coisa. Deu certo. E aí eu precisava de uma amiga com cabelo longo e boné. E a gente tava num processo meio corrido, era véspera de ano novo praticamente. E eu precisava tirar essa foto. E um dia eu tava com alguns amigos, e aí a Isa, que é a menina que tá aqui. Beijo, Isa. Ela tava ali, o namorado dela tava ali, o namorado dela tava de boné. E eu falei, Isa, você topa pôr o boné do Gabi pra eu tirar uma foto? ela falou, topo. Aí ela colocou o boné, eu tirei algumas fotos. E aí eu tinha a capa. Eu tinha isso aqui pronto. Eu cheguei em casa aquele dia. Eu peguei um arquivo em branco no Photoshop. Coloquei os 2 desenhos. Enchi... Gente, isso tudo é brush, tá? Isso tudo é carimbinho. Enchi de desenhinho em volta. O logo já estava pronto, né? O nome já estava pronto desde isso daqui. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no clube de autores, na parte de capa, e peguei todas as cores de fundo que eu achei legal, que eu achei interessante, e coloquei uma atrás da outra. Salvei tudo. Nisso eu tinha 9 opções de cores. E fiz o quê? Joguei no Facebook. Ah, que bom! Eu joguei no Face, eu joguei no Insta. E eu falei, galera, vota. Me ajuda a decidir. Comenta aqui a sua favorita, curte a sua favorita. E, gente, foi uma coisa, assim, instantânea. Em menos, assim, de 3 horas, a quantidade de votos que essa cor, né, que esse rosinha algodão doce, fofinho, tinha, era absurdo. E na hora eu já sabia, eu falei, cara, é realmente essa cor, é muito, essa cor, esse rosinha, é realmente muito essa história de romance adolescente. Então eu falei, cara, é essa cor que vai ser a capa. E é isso, a cor está decidida. E aí voltamos ao ponto em que eu falei que eu estava ficando, que estava me injuriando um pouco, que eram os espaços em branco. Porque o pessoal falou assim, nossa, Val, ficou legal essa ideia de transformar foto em desenho. Eu falei, realmente ficou diferente, deu uma vivacidade diferente pra capa. Falei, Vou fazer isso no livro inteiro. e aí a gente chega no ponto que eu falei, que eu basicamente cheguei com meus amigos e falei assim, Ó, preciso de modelo. Bora. então, pelos dias seguintes, né, eu fiquei infernizando todo mundo, literalmente. Eu falei, gente, eu preciso de fotos. Então, alguns amigos foram me ajudando, a gente tirou as fotos que... essa é a mesma foto da capa, né? Que eu usei na capa. As fotos da capa estão dentro do livro também, mas tem fotos diferentes, tem fotos... Ó, tem algumas fotos que são mais fechadinhas, tem fotos amorzinho, de casaizinhos. Então eu basicamente tinha algumas ideias, outras não, outras os meus amigos foram fazendo. Teve foto, tem uma foto aqui que eu gosto muito, que é de 2 mãos, cadê? Essa foto aqui, gente, eu sou apaixonada por essa foto. Não sei se vocês conseguem ver. Eu cheguei um dia, tinha 2 amigos meus de mão dada em cima da mesa, eu olhei pra mão deles e falei assim, mano, a mão de vocês é muito fofa. Posso fazer uma foto, por favor? tá, veio parar no livro. A gente só segue aí mesmo. Eu passei, como eu falei, eu passei dias tirando fotos. E ao fim de menos de uma semana do momento em que eu decidi fazer isso, eu já tinha todas as fotos prontas. E no dia 2 de janeiro, né? Dia 2 de janeiro, eu tinha o livro inteiro diagramado. Eu tinha todas as fotos prontas. Eu tinha a sinopse. Eu estava com tudo na mão, no dia 2 de janeiro. E aí eu amarelei. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque esse vídeo ficou muito longo. Mas antes de encerrar ele, né, eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial para todas as pessoas que participaram das fotos, né? Então, que estão nas ilustrações do livro,
que são a Isa, que está na capa, a Bob e o Thomas, que são os pezinhos da capa, a Karen, o Matias e a Tef, que o Matias e a Tef vocês já conhecem de outros vídeos, o André, o Tutu, o André, a Julia, a Mari, o Renan, a Nath, o Gu, o Heitor e a Rê, o Matheus que apareceu. Gente, uma das ilustrações sou eu e meu primo tá dançando na minha formatura. É que eu precisava de uma ilustração e eu não tava conseguindo uma foto que encaixasse, então eu peguei uma foto nossa na minha formatura. Então, assim, muito obrigada, gente, por terem sido fotografados e por terem deixado eu usar suas mãozinhas, suas costas e suas silhuetas no livro, tá? Vocês são incríveis, de verdade. E vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o joinha no vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar realmente sobre o momento que eu publiquei Amor aos 16. E por que eu amarelei, tá bom? Então um beijo e tchau!